Fala, time, bom ou não? Muitas vezes quando eu estou conversando com alguém, algum amigo, alguém da comunidade, né, que geralmente se torna amigo também, sempre tem alguma pergunta em relação ao pipeline, ao processo de automatização, o que é um CI, o CD. Esse é um... Acaba que a tecnologia ou as ferramentas, ela criou um bloqueio, né, na nossa mente para entender de fato esses processos. Eu gosto muito de simplificar esses conteúdos, né, esses buzzwords, de forma que a gente entenda de fato o porquê daquilo, os fundamentos. No vídeo anterior, aqui na série do Jornada para Cloud, no Code FC, eu falei sobre dois processos dentro desse fluxo de automatização, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery Deployment, tá? Que é basicamente a geração de um artefato, Continuous Integration, e a publicação desse artefato em algum ambiente, seja ele cloud ou não, Continuous Deployment ou Delivery. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição da jornada cloud inteira, tá bom? Bom, nesse processo de automatização, hoje nós vamos colocar a mão na massa e aí utilizar o Git Action para nos ajudar a fazer essa publicação de forma automatizada, já que hoje estamos fazendo isso manualmente através do Visual Studio Code. Então chega de conversa e bora pro vídeo. Automatização de processo, pipeline, CI/CD. Nós já entendemos um pouco mais sobre isso, né? Mas vamos tentar desmistificar um pouco desses conceitos antes da gente começar a implementar o nosso pipeline de fato. Apenas para recapitular aqui, no vídeo anterior eu falei sobre o processo de Continuous Integration e Continuous Delivery, que é basicamente a geração de um artefato com base em algum requisito que você tenha para aquela aplicação de qualidade, de validação de código, de validação da sua arquitetura usando um SonarQube, etc. Tá? Esse pipeline ele é montado passo a passo, de acordo com aquilo que você quer que seja executado antes de gerar o artefato de fato. E em seguida, como saída desse CI, nós temos o CD, que vai pegar esse artefato, também vai executar um processo automatizado, definido passo a passo por nós, até chegar numa cloud, num ambiente específico, ok? Hoje nós vamos colocar a mão na massa. E recapitulando, como que inicia o processo de automatização ou de execução do CI? Com base em um evento. Qual é esse evento? Submissão do código para uma branch em específico, ou para N branches, dentro do seu controle de versão, baseado em Git, por exemplo. Tá? Esse evento ele dispara uma trigger, né? Ele é uma trigger, ele é um disparador que basicamente diz ao Git, executa esse processo aqui para mim, seja ele de CI e CD. No nosso caso, o primeiro, claro, vai ser o CI, e é o pipeline. Esse processo ele é subdividido em três categorias básicas. A autenticação, o fluxo, que é o pipeline em si, e o deploy, tá bom? Esse fluxo aqui eu chamei de build, tá? E como que funciona isso? Por que tem a autenticação? O processo de autenticação é, eu estou no ambiente do Git, eu quero publicar meu artefato em um ambiente de cloud, seja ele qual for. Nós vamos utilizar o Azure para isso. Para isso eu tenho que ter permissão de conectar nesse ambiente de cloud e colocar a minha aplicação dentro de um resource que eu criei na cloud, ok? Então esse é o processo de autenticação. O build é o processo onde eu vou construir meu artefato. E você já executa esse processo a todo instante. Olha só um exemplo sobre a execução desse processo que nós estamos acostumados. Tá? Estou aqui no diretório, né, do Git que eu baixei da minha aplicação. Então eu tenho aqui a árvore de diretórios. Vou entrar aqui no back-end. Beleza, estou dentro do meu back e vou entrar aqui no mylinks.api, ok? Então está aqui. Eu quero restaurar os pacotes da minha aplicação. .NET Restore. Ok? Eu fiz o .NET Restore. Por eu estar dentro do contexto daquele diretório, o Restore tentou achar
um CS Proje ou uma solution, pegou esse CS Proje, essa solution e executou um build, ok? Na verdade, um restore. Ok, restaurei meus pacotes. Agora eu quero fazer um build. .NET build. Opa, foi uma barra sem querer aqui. Um .NET build, ele vai o quê? Compilar a minha aplicação, tá bom? Então imagina que a todo instante que eu deseje compilar minha aplicação, eu tenho que executar esses dois passos manualmente, ok? Esse é o processo que a gente normalmente faz na hora de desenvolver. Aí eu quero pegar essa aplicação e publicar em um ambiente. Então eu vou fazer um .NET publish -c release. Qual que é a configuração que eu quero? Que seja uma configuração de release. -o, qual que é a pasta que eu vou não exibir, a pasta que eu vou publicar os binários, né, aquilo que vai ser submetido para o ambiente de cloud. E eu executo esse procedimento aqui. Tá? Isso significa que toda vez que eu altero um código, toda vez que eu faço adição de uma nova feature na minha aplicação, eu tenho que executar no mínimo esses três passos. Fazer o restore, fazer o build e finalmente o publish para gerar os binários para eu submeter para o ambiente produtivo. Eu estou falando da minha máquina, tá? Se você tiver mais desenvolvedores trabalhando na sua solução, você teria que a todo instante baixar o código para pegar sempre os códigos mais atualizados que estão lá e fazer esse procedimento manualmente, tá? Esse é o mesmo procedimento que você vai executar em um pipeline. Lembre-se de um for, um while, ou do while, que é uma estrutura de repetição que a gente utiliza para executar processos repetidas vezes. É a mesma ideia. Nós vamos pegar os comandos básicos e definir esses comandos básicos em um pipeline, ok? E como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar no browser aqui. Então, entendemos o fluxo básico. Antes de começar, nós temos aqui, dentro do nosso App Services, criado no Microsoft Azure, nós temos aqui algumas configurações importantes, tá? Vamos vir aqui em Configurations, ok? E nessa Configurations, nós vamos configurar uma nova chave, ok? Por enquanto, tá? Há uma necessidade de adição desse novo App Settings, que é esse SCM aqui. Website Web Deploy Use SCM. Eu estou falando que eu vou fazer um deploy automatizado. A grosso modo é isso. Futuramente isso vai ser removido, fique tranquilo. Por hora, temos que adicionar essa configuração aqui, ok? Fiz uma adição aqui, vou fazer um save, continue. Ele vai atualizar o meu Web Service. Ok? Depois que ele atualizou o meu Web Service, eu vou vir aqui em Overview e aqui eu tenho um botão Get Publish Profile. Esse Publish Profile, eu vou salvar aqui. Esse Publish Profile, ele é um arquivo texto e dentro desse arquivo texto eu tenho as configurações de conexão com minha cloud. Então aqui eu estou resolvendo a autenticação do meu ambiente de controle de versão e meu processo de automatização com a cloud, ok? Então, ok, vou abrir esse arquivo, tá, no Notepad. Vou deixar ele aberto aqui na minha máquina e vou copiar o conteúdo dele para já a gente poder utilizar. Então, baixe o perfil de publicação. Você poderia utilizar esse perfil de publicação no seu Visual Studio for Windows ou for Mac, por exemplo. Ele já vai ter tudo que é necessário para submeter para Azure. Ok? Beleza. Fechei esse aqui. Venhamos aqui no CodeFC MyLinks. Agora eu tenho que ter uma forma de guardar essa autenticação de forma segura, porque ela não pode ser exibida aqui dentro do meu controle de versão. Para isso, no Git eu tenho essa opção Settings, Secrets, e dentro de Secrets eu vou criar uma nova secret, tá? Qual que é o nome da secret? Eu vou definir esse nome, My Link Publish Profile. Esse vai ser o nome
da minha secret, ok? Que eu vou precisar dela para referenciá-la lá no meu código de pipeline. Agora, o valor dessa secret vai ser exatamente o valor do meu Publish Profile que eu baixei anteriormente. Então aqui tem todas as configurações para se conectar no Azure, ok? Dá um Add Secret e pronto. Meu código fonte não consegue mais, ou melhor, não tem acesso, ou vocês que vão baixar também o meu repositório, né, o repositório do CodeFC MyLink, vocês não vão conseguir ver esse valor, tá? Vocês vão conseguir saber que existe uma referência para uma secret, mas o valor vocês não sabem, ok? Isso é muito importante. Beleza. Criei aqui a minha secret, agora eu vou vir aqui em Action, e aí eu vou criar o pipeline, tá? Aqui nós temos uma documentação bem legal sobre o Git Actions, e você perceber aqui, ó, nós temos Deploy de Node.js para o Web App, Deploy para Amazon SES, OpenShift, tem várias opções, Continuous Integration Workflow, isso aqui são bootstraps, você pode selecionar um desse aqui e vai ter um pré-pipeline montado para você, ok? Eu vou vir aqui em Setup This Workflow, baseado em .NET, e aí ele já abriu um pipeline básico para mim. Vamos lá. Nesse pipeline básico, ele vai criar um arquivo nessa estrutura de diretório aqui de Workflows. Esse arquivo é o meu pipeline. Dentro desse arquivo, eu tenho um name aqui, né, para definir qual que é o tipo de build que eu estou fazendo. Eu posso alterar esse nome. Eu tenho essa tag aqui, on, push ou pull request. O que está acontecendo aqui? Essa aqui é a configuração do meu evento, meu disparador. Basicamente, nessas linhas aqui, eu estou dizendo que quando acontecer um push, uma integração de código para a minha branch main, ele executa esse pipeline. Da mesma forma, quando houver um pull request na branch main, ele vai executar o pipeline. Isso pode ser variado, você pode definir também que por um arquivo, por exemplo, o arquivo de build, se ele for alterado, você não quer que gere automaticamente uma execução de pipeline. Então, tem várias configurações sobre isso, ok? E o meu pipeline ele é composto por jobs, que são tarefas, e essas tarefas, ou esses grandes jobs, né, digamos assim, eles possuem passos a serem executados. Então, eu tenho uma tarefa, que aqui nós estamos chamando de build, tá? Eu posso nomear, para ficar mais interessante aqui, ó, name continuous integration. Posso nomear isso aqui e a gente vai ver por que, né, que a gente nomeia isso aqui. É muito importante a gente saber o fluxo que está sendo executado, tá? Aí, com base nisso, eu tenho um job de build, poderia ser outro nome aqui, poderia ser CI, por exemplo, que ele está rodando em um Ubuntu Latest. O que significa isso? Todas as vezes que você executa um pipeline, imagina que existe uma máquina na nuvem e essa máquina vai baixar seu controle de versão, seu código do controle de versão, e vai executar aqueles mesmos passos que nós fizemos no terminal. Então essa máquina ela vai ter o trabalho de executar isso de forma automatizada, depois ela morre, tá bom? A grosso modo isso é o agent, não se preocupe com isso agora. E eu tenho os steps, tá? Essa configuração de arquivo que vocês estão vendo aqui é o YAML. Se você não sabe o que é o YAML, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aliás, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada, dê um like e compartilhe esse vídeo para que a gente atinja mais pessoas, para que a gente consiga trazer muito conhecimento para mais pessoas, ok? Além disso, o link da Jornada Cloud também está na descrição desse vídeo, tá? Vamos aqui para os steps. Nós temos um step diferente aqui, que é o Actions Checkout, né? Esse checkout aqui, ele vai verificar se existe uma versão instalada do .NET, que é o .NET 5.0.x, que é a versão que nós estamos utilizando para o MyLinks. Ou seja, isso aqui é para garantir que aquela máquina que vai executar o meu build tenha de fato o runtime para executar, o SDK no caso, né, para executar a minha build. Beleza.
Então, isso aqui é um step, tá? Qual que é o outro step? Nós temos aqui o restore, e reparem, né? Name, restore, dependencies, run.NET Restore. Ele vai executar justamente esse comando. Esse restore dependency é só para nomear esse passo. Nós temos o build e também nós temos o teste, ok? Nós não vamos utilizar o step de teste porque no momento não estamos utilizando teste de unidade, certo? Beleza. Qual que é o próximo passo aqui? Então, ao invés do teste, eu vou fazer um publish. Ou melhor, vamos simplesmente executar esse build, mas tem um porém, tá? Deixa eu abrir numa outra aba aqui. Quando ele está executando o .NET Restore, lembre-se que eu tive que acessar o diretório da minha aplicação, né, que é o MyLinks, o CSProj, para executar o Restore e o Build. Lembre-se que eu falei que ele tenta achar um solution e um projeto naquela raiz. O nosso repositório ele tem duas pastas, né, Back e Design. Se eu der um .NET Restore, ele não vai achar a minha aplicação naquele diretório raiz, ok? Ele não vai fazer uma busca pelas pastas. Então eu vou adicionar uma nova propriedade aqui, Working Director, ok? E aí nesse Working Director, eu simplesmente vou colocar uma referência aqui, que é da minha pasta back, /mylinks.api. Isso aqui é a referência para qual diretório ele vai executar o comando restore, ok? Vou copiar isso aqui e vou executar a mesma propriedade aqui no processo de build, beleza? Então vamos salvar aqui, vamos lá criar, né? Criação do primeiro pipeline do projeto e vou fazer um commit new file aqui. Beleza, ele criou o arquivo aqui, mas se você entrar em Action, você vai ver que a criação ela disparou o pipeline. Por que ela disparou o pipeline? Eu fiz um push na branch main e aí de fato ele vai startar o meu pipeline. E olha só, Continuous Integration, tá? Isso é muito legal, porque eu tenho um nome. E cada nomezinho daqueles steps, olha, Restore, Dependencies, Build, cada um daqueles nomes ajuda com que a gente tenha referência do que foi executado. Isso também vai ajudar bastante na identificação de algum erro, tá? Então, o projeto aqui, ele fez um build com sucesso, ok? O que nós vamos fazer agora? Vamos melhorar um pouquinho. O build já está ok. Eu poderia colocar um teste, poderia colocar uma análise estática de código ali. Então, o build está sendo executado. O que eu vou fazer agora é fazer o processo de CD, tá? Mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, ok? Então nós temos aqui o Restore, o Build, e além disso eu vou fazer o processo de Publish. Tá? Eu não vou complicar muito esse pipeline aqui para ficar fácil de entender, ok? Então aqui vai ser o Publish. Aqui o Run, justamente é um tab mesmo, tá? .NET Publish, -c release, -o, que é o output. Aí nesse caso do output, eu vou usar uma notação um pouco diferente aqui, que essa notação, eu vou usar uma variável do próprio GitHub, tá? Uma variável de ambiente. Então é github.workspace. Ela vai pegar o diretório da execução, né? O diretório que ele fez o checkout, ou seja, baixou o código-fonte para executar o pipeline, então ele vai colocar ali /drop, que eu coloquei esse nome /drop, ele vai criar dentro dessa pastinha drop a publicação da minha aplicação. Eu não fiz nada além disso, tá? Só para complementar aqui, eu vou colocar um configuration aqui também. Beleza, release, ok. Beleza, então temos aqui o restore, o build, o publish. Depois que eu faço o publish, eu tenho que publicar minha aplicação em algum lugar. Para publicar minha aplicação em algum lugar, eu posso usar o Azure Web App. Esse cara aqui.
esse cara faz um deploy para o Web Apps, ok? Então eu venho aqui, posso copiar isso tudo aqui, vou colocar aqui, bonitinho, beleza, olha, tá dando problema porque não está identado, ok? Então eu vou selecionar isso tudo aqui, ó, e dar Tab, pronto, resolveu os problemas. Tá dando erro aqui ainda porque eu ainda não terminei de configurar algumas propriedades. Algumas delas aqui eu vou remover, tá? Eu não preciso de slot name, não preciso de package image, nenhum desses caras aqui agora, ok? Eu vou precisar do app name. Qual que é o app name? O app name é o nome do meu aplicativo lá no App Service. Então, o meu app name é esse cara aqui, ok? CodeFC MyLinks. Mas para ficar mais certinho, eu vou criar aqui dentro do meu pipeline uma variável de ambiente, environment. Dentro dessa variável ambiente, eu vou colocar app service name. Por que eu faço dessa forma? Se a gente for reutilizar, né, esse mesmo valor em todos os momentos ali do processo, é melhor que a gente utilize uma variável ambiente para a gente evitar também erros, tá? Então aqui, ó, vai ser o meu env.appName, appServiceName. Aqui eu estou resolvendo, ou seja, ele vai alterar o valor dessa variável aqui, né? Desse caso aqui, do appName, pelo valor que está nessa variável lá, que é o CodeFC MyLinks. Ok? Show de bola. Agora eu tenho que resolver o processo de autenticação. Ele utiliza o Publish Profile. E aí lembre-se que a gente criou, né, uma variável de secret. Então aqui eu vou usar diferente, ó. Tem um secrets, ponto. Deixa eu pegar o nome aqui da variável que eu criei anteriormente. MyLink Publish Profile. Então isso aqui vai ser o nome do meu profile, ok? Então agora ele está acessando o valor ou o conteúdo dessa variável em secrets para complementar aqui o meu Azure App Services, ok? Para submeter essa aplicação para um Web Services, beleza? Beleza. O que mais que a gente precisa? Nós precisamos do package. O que ele vai publicar, né? E para esse caso eu vou usar essa mesma variável aqui. Isso aqui poderia virar uma variável? Poderia, tá? Poderia virar uma variável aqui. Estou criando dessa forma justamente para você entender o processo, tá? Mas aqui é onde está o pacote que ele vai publicar. Então aqui eu estou fazendo o processo de CI/CD juntos, ok? Então vou vir aqui, Start, adicionando publicação no App Services. Se tudo der certo, ele vai executar esse pipeline e vai publicar a nossa aplicação lá no Microsoft Azure. Então vamos ver aqui no Action, adicionando a publicação no App Services, Continuous Integration, e ele vai executar passo a passo. Pode parecer estranho no início, né? Nós estamos executando o CI e o CD no mesmo local, e aí está chamando de Continuous Integration, sendo que é um processo de deployment, tá? Mas por quê? Porque justamente é isso que nós vamos entender, essa separação. Mas por hora, para ficar simples o pipeline, essa é a maneira de execução aqui para a gente entender. Olha só que interessante. Aconteceu um erro. E por que aconteceu um erro? Ele está falando aqui que esse diretório aqui, ó, não contém um projeto, um arquivo de solução. Isso é muito importante. Lembre-se que nós estamos no processo de publish, tá vendo? Se você vier aqui novamente acessar o meu .NET YAML aqui e fazer uma edição, você vai perceber que eu não adicionei o diretório que ele vai fazer a publicação. E justamente isso que foi aquele erro. Ele tentou achar uma solution em um CSProj e aí não achou, ele deu um erro para compilar o projeto, para fazer a publicação. E é por isso que a gente nomeia o step para ficar mais fácil fazer o troubleshoot, né? Identificar os problemas. Então, resolvendo problema
de geração do pacote publicável. Escrevi coisa demais aqui. Do pacote tá bom. Vamos dar um commit changes novamente. Actions. Então, só recapitulando enquanto ele está executando aqui. Continuous integration. Publish. No processo de publish aconteceu um erro. Qual foi esse erro? Uma solução ou arquivo de projeto específico, né, não foi encontrado no diretório. Então eu sei que foi no processo de publish, ok? Então isso fica muito simples a gente identificar os problemas. Vamos retornar aqui no pipeline, vamos ver que step ele está. Agora no publish, repare que ele efetuou o processo de publicação. Aqui ele passou, ele gerou o meu binário dentro do meu drop, né, da minha pasta drop. E aqui finalmente ele está executando o processo de fazer o deployment lá na Azure, ok? Então ele conseguiu fazer o procedimento na Azure. Vamos conferir aqui, né? Óbvio que se eu abrir aqui a minha aplicação, ela vai estar fazendo o warm mapping aqui, ela vai carregar, porque eu já havia publicado anteriormente. Como que a gente vai saber se de fato, né, essa é a nova aplicação? Então vamos só esperar ela carregar um instantinho aqui. Beleza, CodeFC MyLinks está aqui, né? Então vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, ó. Vou voltar aqui, vou voltar para a raiz do meu projeto, ok? Está aqui. Vou apertar ponto, literalmente, né, no seu teclado aperte ponto. Tem aqui, ele vai abrir o Visual Studio Code. Vou vir aqui em Back, MyLinks, Startup Project. E aí eu tenho aqui as definições do meu projeto. Lembre-se? Então, olha só que interessante. Vamos achar aqui, se eu acho aqui, ó, MyLinks. Eu vou alterar esse valor aqui, vou dar um espaço aqui, vou dar um espaço aqui também. Não, aqui pode deixar. Estou alterando essa descrição aqui, ó. Ok? Mais especificamente aqui na linha 35 do arquivo startup.cs. Vou dar um save, ok? Foi alterado. Vou vir aqui no source control, né? Alteração, título, Swagger, ok? Vou fazer aqui um Vzinho que ele vai fazer um commit e aí eu vou fazer um push. Não precisa, né? Porque já está dentro do Git, então provavelmente ele já startou uma nova Git Action aqui, ó. A alteração do título. Então olha só que interessante. Eu alterei o código-fonte da minha aplicação e não mais precisei fazer um processo de restore, build and publish. Justamente a única coisa que eu fiz foi alterar e commitar essa alteração. Aquele Vzinho ele já fez o commit e o push, ok? Então eu commitei a minha alteração, ele fez o publish aqui dessa nova versão da minha aplicação e aí ele vai executar agora o processo de submissão dessa nova versão para a Azure. Então vamos aguardar. Ok, executou completamente aqui. Se eu vier aqui no Swagger, dar um refresh e voilá. Já houve alteração na minha aplicação. Então, o que é interessante aqui, tá? Nós estamos utilizando o mesmo processo de CI e CD para fazer o procedimento de Continuous Integration. O que é interessante é separar esses dois processos, para que você tenha um processo de CI separado do processo de CD. Isso pode acontecer com dois jobs distintos, ok? Por hora, esse é o conteúdo de automatização que eu queria passar para você até aqui, tá? No próximo vídeo nós vamos complementar esse pipeline adicionando ou separando o processo de CI e de CD e ainda assim nós devemos criar o nosso banco de dados na Azure e também atualizar o banco de dados de forma automatizada. Chegamos aqui, vimos o quanto é simples criar um pipeline, que é basicamente um processo que nós executamos todos os dias manualmente para compilar na nossa aplicação. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marque lá o sininho, dê seu like, compartilhe. É CodeFC, espero você e até o próximo vídeo. Até mais!